Boa tarde. Nós estamos ao vivo com o primeiro programa de uma sequência de lives que o Sinasef São Paulo vai promover durante esse período de confinamento, de isolamento social, que, afinal de contas, é a única medida até então comprovada para que a gente possa superar essa crise decorrente da pandemia Covid-19, coronavírus. Por enquanto, nós temos uma sequência de 5 programas agendados, nós convidamos que todos e todas acompanhem a programação, os programas serão transmitidos todas as quintas-feiras, às 15h30, aqui no Facebook e, posteriormente, também no nosso canal do YouTube. Essa transmissão está sendo realizada agora somente pelo Facebook, mas todas as pessoas podem ter acesso e também vão ter acesso a esse vídeo posteriormente. E nós vamos tratar de temas que são fundamentais para a reflexão e para o debate. Então, nós vamos tratar de temas como segurança alimentar e meio ambiente, racismo e também desafios da educação nesse contexto de pandemia. Então, entrando nesse tema, eu gostaria de começar a apresentação dos convidados e das convidadas, principalmente das convidadas dessa nossa primeira live, que a live tem como tema a função pública e a uberização do trabalho docente. Nós temos conosco a Selma Venco, que é socióloga, docente da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e entre os temas, né, que a Selma está trabalhando, né, o tema da gestão pública e as relações de trabalho praticadas no setor público educacional paulista são focos privilegiados de estudo e das pesquisas, né, desde 2010, e atualmente ela desenvolve um estudo comparativo, Brasil, França, Alemanha, também sobre esse tema, e ela vai debater com a gente, especialmente a questão do serviço público. A gente tem também com a gente a Renata. Oi, Renata. Renata é doutora em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e atualmente é professora adjunta de Direito e Processo do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. A gente tem com a gente o Jean. Jean, dá um tchauzinho. Jean é diretor, coordenador estadual do Sinasef São Paulo e também é professor do Instituto Federal do Campus Bragança Paulista. Nós agradecemos muito também a presença das duas intérpretes de Libras que vão acompanhar a gente nessa live durante todo o programa, que é a Ellen Araújo e a Samanta Mara. A Samanta é pós-graduada em Libras e Educação de Surdos e é intérprete de Libras da UFSCar, no campus de Sorocaba, e a Ellen é da nossa casa, né? Ela é do Instituto Federal de São Paulo, do campus Boituva, e vai desenvolver esse trabalho com a gente nesse grato de representatividade importa. Bom, enquanto as pessoas ainda estão começando a entrar na live, a gente já está começando a ter as primeiras, enfim, interações. Eu vou chamar o Jean para dar uma palavra e fazer uma saudação. Ótimo. Muito obrigado a todos, né, e a todas. Né, gostaria de agradecer imensamente, né, o convite, o aceite da professora Selma, tá, que foi banca, né, na minha defesa também doutorado, deu ótimos pitacos ali, né, para aperfeiçoar o trabalho. Agradecer também, tá, a Renata Dutra, que aceitou de pronto aí, né, o convite para tentar esclarecer, para tentar problematizar e oferecer nesse momento de pandemia algo que seja possível nos preparar para compreender esse momento que nós estamos vivendo, mas, sobretudo, né, para oferecer elementos aí para o período pós-pandêmico. Acho que isso é extremamente importante. Agradecer muito, né, a Ellen, a Samanta, né, que se disponibilizaram, está fazendo esse importante trabalho de tradução, tá? Também são servidoras públicas da UFSCar e também do Instituto Federal do Campus Boituva. E, acima de tudo, agradecer a Gisele,
né, que eu acho que foi um pouquinho precursora para organizar, né, tanto do ponto de vista da assessoria técnica, das dicas de comunicação, dando até as dicas de horário, ó, não faça 7 da noite, porque você vai competir com o sertanejo, com o Péricles e com tantos outros, então nós não teremos audiência. Então são dicas, acho que extremamente importantes para quem fica em outro mundo, né, para tentar tocar uma atividade que chega, né. Então, eu acho que por fim é isso, agradecer e tentar captar essa mensagem que é nos preparar para esse momento, mas, acima de tudo, estar preparado para o que vem depois, tá bom? Então, vamos lá. Opa. Obrigada, Jean. Deixa eu apresentar, né, mais ou menos como vai ser a nossa dinâmica nesse programa, né? Nós vamos ter alguns blocos programados, né? E nesse primeiro bloco a gente vai ter alguma introdução ao tema, né? Que as nossas convidadas vão trazer para a gente. Então, sem muita demora, eu já vou convidar a Renata. Vou pedir licença para a professora Selma e para o Jean. Vou tirar eles um pouquinho só da tela e vou fazer uma pergunta para a Renata. Dá licença, Jean. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Posso perguntar, Renata? Está me ouvindo bem? Claro, fica à vontade, sim. Então, tá bem. A gente pode considerar que, diante dessa crise decorrente da pandemia, o discurso do neoliberalismo, o discurso neoliberal, de que as regras do mercado resolvem tudo, que o mercado se resolve, a gente pode considerar que esse discurso está em xeque nesse momento, porque o que a gente assiste é a importância do Estado como garantidor de bem-estar social da população. As pessoas estão precisando do SUS, do Sistema Único de Saúde. A gente está vendo o que acontece com países que não têm um sistema público para poder dar conta dos seus doentes e principalmente dos setores mais vulneráveis. O que a gente pode dizer em relação à importância do setor público e o discurso neoliberal nesse momento e o que fica evidenciado em tempos de pandemia? Bem, Gisele, primeiro eu queria cumprimentar você, cumprimentar o Jean, cumprimentar a professora Selma, a Ellen e a Samanta, que estão fazendo essa importante tarefa aí de garantir a inclusão no nosso debate, e agradecer ao Sinasef pelo convite, agradeço a Selma também, né, por ter me convidado para fazer esse diálogo aqui com ela. Eu acredito, Samanta, que a gente vive um momento trágico, né, a pandemia expõe uma série de contradições da nossa sociedade da maneira mais trágica possível, né, todos os processos de exclusão, de desigualdade que a gente vivencia há muito tempo na nossa sociedade, eles ficam evidenciados e radicalizados no contexto da pandemia, e igualmente é esse contexto da pandemia que está demonstrando também a fragilidade de um sistema político, de um sistema econômico, de uma racionalidade que vinha dominando o nosso modo de vida, que é o neoliberalismo, né? Então, essa perspectiva do neoliberalismo, que já vem se afirmando como hegemônica no mundo há algum tempo, ela fica de joelhos diante dessa situação da pandemia, realmente, né? Porque em que consiste o neoliberalismo, de forma bem geral aqui, para a gente pensar conceitualmente? O neoliberalismo, ele não vai se afirmar apenas como uma forma de Estado, né? É muito comum as pessoas falarem do neoliberalismo como o Estado mínimo, e o neoliberalismo, na verdade, ele se apresenta como uma forma muito específica do Estado participar da vida social, né? Que é uma perspectiva de se abster de políticas públicas, de políticas sociais, da garantia dos direitos sociais, né, então daquela função que o Estado assumiu durante o período do estado de bem-estar social, e ele coloca o Estado atuante, sim, e seletivamente, para garantir o direito de propriedade, para garantir o exercício da força, o exercício da violência, para garantir a agenda e os interesses de determinados setores, né, por isso que alguns autores recentemente têm considerado um equívoco a gente falar do neoliberalismo como Estado mínimo, mas como um Estado que seletivamente se coloca no cenário das relações
na seara pública, né? E mais do que uma perspectiva de Estado, ele é também uma racionalidade, né? Uma racionalidade que passa a reger o modo como as pessoas se relacionam, o modo como as pessoas convivem, nossos projetos de vida, enfim, né? Todo o tecido social. Então, embora o neoliberalismo ele tenha braços muito mais amplos do que só o Estado, ele também tem uma posição muito decisiva em relação a questionar o papel do Estado, principalmente o Estado como gestor da coisa pública, o Estado como garante de direitos sociais, né, o Estado como um elemento que vai equilibrar as desigualdades dentro de um sistema que é necessariamente desigual. E aí, quando a gente fala do recuo do Estado em política social, a gente está falando dos serviços públicos, né, e os principais serviços públicos que a gente pensa no nosso país, eles correspondem exatamente a direitos sociais, né? Então, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação, a gente vai falar de uma série de serviços que têm relevância para a classe trabalhadora, porque vive do seu trabalho e não pode pagar por esses serviços no mercado. E aí o Estado cumpriria esse papel. E aí, quando o neoliberalismo entra em ascensão, a ideia é que o Estado se abstenha desses serviços, que o Estado se concentre em outros setores que sejam interessantes ao capital, né, não é um Estado que se abstém, até pela ajuda, por exemplo, que o Estado deu para os bancos recentemente, as isenções fiscais, né, os perdões de dívidas tributárias, a gente percebe que o Estado participa e balanceia para alguns agentes, mas ele vinha enxugando cada vez mais essa atuação. No caso brasileiro, a gente pode exemplificar com a reforma trabalhista recentemente, com a reforma da Previdência, com as reformas administrativa e tributária que estão em curso também, né? Então, muito pelo contrário de ser um Estado mínimo, é um Estado que cresceu para regulamentar relações de trabalho, relações previdenciárias de uma maneira aumentar o poder do empregador dentro das relações de trabalho, de uma maneira a priorizar determinados interesses dentro da Previdência e não outros, e agora faz a mesma coisa com a perspectiva da reforma administrativa, nessa chave, né, de que o serviço público, ele é um ônus, de que ele é um custo, de que ele é um peso para o orçamento, que caberia ao Estado limitar essa atuação desses servidores públicos. E aí, quando a gente tem o contexto da pandemia, há uma evidência muito grande de que as nossas desigualdades, elas não vão ser administradas pelas leis do mercado. Essa lógica que vinha tão em ascensão no pensamento neoliberal, de individualismo, de que cada pessoa pode ser responsável pelo seu sucesso, seu fracasso, como se cada ser humano fosse uma empresa, né, que batalha por lucros, resultados, administra prejuízos. Essa lógica, ela é uma lógica que, do ponto de vista das relações sociais concretas, quando ela se coloca nos contextos de classe, ela define no momento da pandemia quem vai viver, quem vai morrer, né? Ela define no momento da pandemia que, se você não se isola, você pode adoecer, você pode contaminar sua família, e tem pessoas que não têm relações de trabalho protegidas, que precisam do ganho diário para conseguir sua subsistência. Então, enquanto você desenvolve uma política de saúde pública que depende de uma atuação coletiva, alguns indivíduos estão tendo que decidir entre morrer de fome ou se prevenir da doença, morrer de fome ou então contaminar a família. Então, esse limite, ele fica muito claro, e na verdade, a pandemia, ela mostra que você não pode radicalizar esse pensamento neoliberal, porque ele está conduzindo a gente a uma situação de drama ético, né, em relação a como lidar com as pessoas e suas diferentes condições sociais. Então, o que se tem visto nesse momento recente, eu acho que é muito interessante a gente observar isso sem ter uma perspectiva ingênua ou romântica em relação à pandemia, mas de perceber que como que a radicalização do discurso neoliberal, ela tornou esse próprio discurso insustentável, né? Um discurso que não comporta sua radicalização, porque o que a gente tem visto recentemente é uma guinada em termos da condução de diversas políticas em outros países no mundo, globalmente, né? Então, até citei recentemente em outra live, por exemplo, o editorial da revista Financial Times, na semana passada, fala de taxação das grandes fortunas, de renda mínima. A gente viu diversos países europeus que também vinham adotando políticas neoliberais e correndo nesse sentido de flexibilização do direito do trabalho, de flexibilização dos sistemas de previdência, recuar, né, ampliar a proteção social, pensar a garantia do emprego, pensar uma série de medidas que vão num sentido oposto, né? E aí, no contexto brasileiro,
também, embora a gente tenha um governo que tem uma diretriz amplamente casada com essa racionalidade neoliberal, começa a ter espaço também para você discutir a necessidade dessas políticas sociais nesse contexto, né? E aí, o que eu acho que é importante a gente pensar é que o serviço público, e aí o serviço de saúde pública, o espaço das universidades como produtoras de pesquisa, de conhecimento, ele ganha um outro olhar, uma outra atenção da sociedade, né? Não é o livre mercado, não é o vale tudo das relações de mercado que vai salvar a gente dessa crise. O que pode salvar a gente dessa crise são políticas de solidariedade, são políticas comunitárias, são políticas pautadas em redistribuição nesse momento, em defesa dos mais vulneráveis. E esse é um discurso que ele não estava mais conseguindo transitar no ambiente neoliberal, né? Então, acho que é interessante a gente observar também, apesar de fazer uma análise da nossa conjuntura como uma conjuntura muito difícil, uma conjuntura muito refratária a essa defesa do serviço público, da solidariedade, de uma outra perspectiva de construção social, mas perceber também os processos de resistência e como ganham trânsito certas ideias que já vinham sendo colocadas como ideias fora do lugar, né? Então, a discussão sobre uma renda mínima, ainda que é emergencial, ela rompe com um debate, por exemplo, de mitigação do Bolsa Família, que era o que vinha acontecendo, né? O desmonte da política do Bolsa Família. Outras discussões também sobre o próprio lugar do serviço público, como a população vê o servidor público, principalmente na área de saúde, agora tem outro funcionamento, né? Então, há um espaço aqui de fissura para a gente poder disputar essas ideias de um outro lugar, já que algumas pessoas, frações de classe, inclusive, que vinham aderindo irrefletidamente ou, né, dominadas ideologicamente por esse discurso neoliberal, estão sentindo na própria pele a dificuldade agora que esse discurso coloca para os trabalhadores de uma forma geral. Não sei se Obrigada. Super respondeu a pergunta. E, inclusive, a gente está com bastante interação do público, a gente agradece muitas mensagens de saudação à iniciativa, presença de pessoas de vários lugares do país, e isso alegra a gente, que a gente tem como alcançar mais pessoas. Vou pedir licença, vou colocar a professora Selma na janela. Tudo bem, Selma? Oi. Pode ligar seu microfone, por favor. Sim. A próxima questão eu gostaria de direcionar para você. Inclusive, pegando um gancho que a Renata colocou na parte final da fala, que na sociedade existe um espaço de fissura para disputa de ideias. E nesse campo das disputas das ideias, e é uma realidade nossa do SINASEF-SP, é uma realidade do funcionalismo público, não são muitas vezes que os servidores são taxados de privilegiados, são explicitamente atacados pelos representantes do governo com termos como parasitas e coisas semelhantes. E dentro desse contexto, né, o que a gente pode entender e o que a gente precisa conversar, debater com a sociedade, alcançar sobre o sentido social da função pública. A gente pode falar nesse termo, no sentido social da função pública? Se sim, o que a gente pode entrar nesse mérito? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos e todas aí, ao pessoal que está nos assistindo, parabenizar a iniciativa, né, do sindicato, que é muito importante, especialmente aí nesse momento que nós estamos aí de distanciamento social, e cumprimentar aqui a Renata, querida, a professora Renata, né, eu sempre chamo de Renatinha, vou precisar me controlar, o Jean também, que é amigo e colega aí de longa data já também, ambos, e também agradecer aí a participação da Ellen e da Samantha nessa importante ação aí para que todos possam
acompanhar o nosso debate, e a Gisele, especialmente, que fez toda a mediação. Bom, pegando o gancho sobre o que a Renata falou, eu estava aqui, enquanto ela falava, lembrei de Suplicy, né, que disse, nossa, vivi para ver a implementação da renda mínima, não é? Então, e eu vou pegar esse gancho e falar, bom, a gente viveu para ver o neoliberalismo de joelhos aí frente à pesquisa, frente à ciência e frente à saúde pública, não é? Então, mesmo no berço do neoliberalismo, né? Então, quando a gente vê o Johnson saindo do hospital e falando, devo minha vida à saúde pública, não é? Isso é um reconhecimento da importância da função pública, né? Então, é por esse caminho que eu inicio aqui a minha fala, que a gente precisa recuperar, assim, qual foi a construção social feita em torno da função pública aqui no nosso país, não é? A gente sofreu essa na pele, né, nós funcionários públicos, eu com muito orgulho, imagino que todos os demais também, mas que era aquela velha piadinha, né, a pessoa que deixa o paletó na cadeira e vai embora, enfim, que não trabalha, que não gosta, enfim. Agora, o que é muito importante a gente discutir é que quem trabalha no setor público é um trabalhador da coletividade, é ele que trabalha para concretizar o nosso direito à saúde, à educação e uma série de outras coisas. Então, é nesse sentido que vai a minha defesa da função pública e do funcionalismo público, não é? E procurar desmistificar bastante essa ideia de que nós contamos com uma série de privilégios. Então, começando com o senso comum que fica propalando que concurso é privilégio, né? Então, eu quero fazer a defesa que o concurso é extremamente importante, assim como a estabilidade, e por que ele não é privilégio? Porque são os funcionários públicos que vão garantir a continuidade do atendimento à população. Então, como eu costumo dizer, pode ter impeachment, pode ter temporal, pode acontecer o que for, e temporal no sentido da natureza e também político, mas o posto de saúde está aberto, o hospital está aberto, a escola está aberta. Então, né, trazendo aqui para o lado da educação, esse professor concursado, ele concretiza o direito, tá certo? E a política no sentido. Então, ele trabalha para a coletividade. Além disso, tem uma pesquisa realizada na França, e que eu acho que ela deveria ser feita aqui, fica uma sugestão aí, por exemplo, ao Ministério Público do Trabalho e tantos outros órgãos aí que poderiam realizar essa pesquisa. Essa pesquisa demonstrou o quê? Que os funcionários públicos, eles têm uma atividade muito diferenciada em relação aos do setor público. Por exemplo, eles têm o trabalho extremamente fragmentado. Isso significa que, e se tiver um diretor de escola, uma diretora de escola nos ouvindo, vai entender bem o que eu estou tentando dizer. É fragmentado porque você pode ter um planejamento no seu dia, dizer, não, hoje eu vou colocar a prestação de contas em dia, etc. E a dinâmica da própria escola vai impedir que você faça o seu planejamento, ou seja, você vai precisar interromper uma tarefa que é urgente, que é importante, etc., para socorrer uma criança que caiu, por exemplo, não é? Ou um cano que estourou, enfim. São imprevistos, são urgências que aparecem no cotidiano do setor público, não é? Que torna esse trabalho mais fragmentado, né? Dei só um exemplo. O outro dado dessa pesquisa mostra que os funcionários públicos trabalham mais em horários atípicos que os do setor privado, não é? Então, é muito comum o funcionário público trabalhar os domingos, não ter folga seguida, sábado e domingo.
Enfim, então, são alguns... Estou tentando lembrar aqui, porque eu tinha levantado uma outra questão. Bom, mas, enfim, é isso. Agora, do funcionalismo público, não é? Essa importância do setor público ser fortalecido, não é? Para dar continuidade justamente ao direito, não é? Então, é difícil, né? A gente fica falando assim, meio sem público, fica falando para a própria tela, mas a gente vai aprendendo. Então, por essas razões, né, e a Renata pode falar melhor do que eu, que o próprio direito administrativo público, ele prevê que a flexibilização das relações de trabalho no setor público, ela só aconteça em situações excepcionais. Então, situação excepcional é um estado de emergência, como agora, por exemplo, que é uma situação super emergente, né, de emergência, ou se tem algum evento esportivo, a Copa, Olimpíadas, etc. Então, deveriam ser contratados de forma fora, que não pelo concurso público, apenas nessas situações, né, e não de uma forma tão abundante como a gente tem visto, especialmente a partir de meados dos anos 90, quando no governo Fernando Henrique, e apoiado, lógico, né, associado ao ministro da Administração e Reforma do Estado, Bresser Pereira, que os marcos legais foram construídos para que isso fosse possível, não é? Não só isso, mas também uma grande participação do próprio Estado, do mercado no setor público, não é? Então, é o que a gente vai chamar da nova gestão pública, e, detalhe, não é que ela se inicia no governo Fernando Henrique, ela vai sendo construída desde do governo Collor, não é? Que já vai criar aquela ideia de um Estado oneroso, paquidérmico, que os mais novos vão precisar acreditar, mas o slogan do Fernando Collor para se eleger era a caça aos marajás, e os marajás éramos nós, os funcionários públicos, não é? Então, depois a história se encarregou de nos contar o que aconteceu com ele, não é? Então, é nesse sentido que isso que a Renata colocou, né, do Estado neoliberal, né, o Estado neoliberal não, que adota medidas, né, de redução da participação do Estado, da sua participação, enfim, e dá margem aí para que exista uma profunda privatização no que deveria ser responsabilidade do Estado. Muito obrigada, Selma. Vou chamar a Renata aqui no vídeo com a gente. Pronto. Realmente, e eu queria compartilhar com vocês algumas interações com o público, muitos elogios à fala das duas, que são excelentes, que é a pertinência da discussão, colocar aqui para vocês verem, muito pertinente. Aqui eu fui uma mais específica para a Selma, né? O seu público está aqui, sedento para acessar os seus conhecimentos, mesmo que à distância, e é realmente muito complicado, às vezes, a gente falar com a tela do computador, mas também a tela, às vezes, consegue tornar distâncias menos difíceis. Vou puxar um pouco agora, um pouco do segundo bloco, com a interação, com a contribuição que algumas pessoas fizeram. Em especial, todos eles puxando o debate, não à toa, não em relação ao que é o nosso tema, né, que é a questão da precarização. A gente tem aqui
felizmente, uma especialista em direito do trabalho, que é a Renata, e eu queria fazer uma pergunta mais específica em relação à questão do direito do trabalho. Quando a gente fala em trabalho precarizado, existe um senso comum. A gente fala assim, o que é um trabalho precarizado? É um trabalho que recebe menos? É um trabalho que não tem direito? É um trabalho que é feito sem condições de equipamentos? Mas do ponto de vista do direito, o que é exatamente do direito do trabalho? O que é um trabalho precário? O que é considerado formalmente um trabalho precário, Renata? Então, Gisele, é interessante a pergunta, né? Porque a ideia de precarização, ela não é uma categoria jurídica, né? Ela é uma categoria sociológica mesmo, né? E o direito do trabalho vai atravessar as diversas dimensões da precarização do trabalho. Por exemplo, a professora Graça Druck, ela classifica a ideia de precarização, existem várias discussões sobre esse conceito, mas ela fala que existem 6 dimensões da precarização do trabalho, né? Então, essas dimensões seriam, por exemplo, a vulnerabilidade das formas de inserção, gerando desigualdades no meio ambiente de trabalho. Então, por exemplo, isso que a Selma coloca, né, que acontece tanto no setor público como no privado, de você ter um servidor público e aí um trabalhador que foi contratado para um contrato temporário, ao lado dele tem um terceirizado, ao lado dele tem um estagiário, ao lado dele tem alguém que é prejudicado. Então, você cria novas formas de contratação que são diferentes daquele estatuto público protegido, que é o estatuto da CLT ou o estatuto do servidor público, e vai criando ali formas precárias de trabalho que criam desigualdade no ambiente de trabalho. Você pode ter como dimensão da precarização também a intensificação do trabalho, né? Então, todas essas formas de você criar para o trabalhador uma extensão da jornada de trabalho dele, por meio de mecanismos de compensação, de bancos de horas, que são tão comuns hoje, como formas de você aumentar a demanda de trabalho dentro da mesma jornada, né? Então, o trabalhador que assume diversas funções, que passa a acumular muitas demandas, que passa a ter que bater muitas metas, que passa a ter uma sobrecarga de atividade dentro do trabalho. A gente também tem como dimensão da precarização do trabalho a insegurança e a não garantia da saúde no ambiente de trabalho, né? Então, para um trabalhador que se expõe a diversos riscos ocupacionais e que não tem a garantia de que sua saúde está protegida, que são adotadas medidas de prevenção. A Graça também vai falar de perda da identidade individual e coletiva no trabalho. Então, a gente fala disso quando você tem muita rotatividade no ambiente de trabalho, quando você tem medo de perder o emprego, e aí o trabalhador tem dificuldade de se afirmar a partir do trabalho, de fazer parte de um coletivo, de conseguir criar laços de solidariedade com o grupo no qual ele pertence, né? E também a gente teria, por consequência, a fragilização da organização coletiva dos trabalhadores e essas políticas de coordenação e descarte do direito do trabalho. Então, perceba que uma das consequências do trabalho precário é você ter dificuldade de organização coletiva, né? O trabalhador precarizado, ele costuma ser um trabalhador que tem mais dificuldade de acessar suas representações sindicais e costuma ser representado por entidades sindicais mais frágeis, né? Então, a gente percebe esse desnível entre as ocupações precárias e aquelas ocupações que já são mais protegidas, repercute na atuação do sindicato da categoria. E, por último, todo esse movimento que vem sobre o direito do trabalho. Então, mesmo trabalhadores que já eram protegidos pelo direito do trabalho, com os processos de reforma, modificação da legislação, passam a sofrer perdas de direito. Por que eu te digo que o direito do trabalho atravessa todas essas categorias? Porque é no direito do trabalho que você vai poder garantir, não só no direito do trabalho, mas também por ele, que você vai poder garantir que essas dimensões de precarização não aconteçam, né? Então, se a gente tem uma esfera impositiva, por exemplo, de formas de contratação seguras, protegidas, como o emprego, como o serviço público concursado, que Selma bem abordou, você tem a garantia de uma não precarização por meio de formas de inserção. Mas a partir do momento que o direito do trabalho passa a acomodar figuras contratuais precárias, que foi o que aconteceu com a reforma trabalhista, contrato intermitente, contrato provisório, contrato por prazo determinado, carteira verde e amarela agora, no serviço público também, as contratações ditas emergenciais, que não são tão emergenciais assim, você começa a ter essas formas de inserção precárias. Quando você também começa a ter muito na legislação a previsão de brecha
para o empregador estender a jornada de trabalho, intensificar a jornada de trabalho. Então, banco de horas, esse regime de compensação 12/36, a própria dinâmica do teletrabalho, da forma como ele foi regulamentado pela reforma trabalhista, né, que é isentando o empregador de controlar a jornada e não limitando o tanto de trabalho que ele pode demandar desse trabalhador. A própria prevenção da saúde e segurança, isso estava cristalizado no direito do trabalho, nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a gente tem visto muitas serem revistas agora, nesse governo principalmente, né, com o fim do Ministério do Trabalho e a gestão da política de saúde e segurança do trabalho pelo Ministério da Economia, e também os impactos que as reformas produziram na garantia do emprego, né, na segurança do emprego. Selma falou disso, é tão importante, uma dimensão do concurso público, você ter um trabalhador que ele tem estabilidade no emprego dele. Estabilidade não pode ser vista como um privilégio, né, estabilidade é a garantia de que você não vai perder o seu trabalho se você não fizer nada para merecer isso. E essa é uma garantia que você não tem mais no setor privado brasileiro há muito tempo, né, que é a possibilidade do seu empregador te colocar na rua porque ele acordou de mau humor, e ele não tem nem que te dizer por quê. Né? Essa é uma vulnerabilidade, isso é uma forma de precarização que a gente vai ter dentro do nosso direito também. E aí também, como os sindicatos foram fragilizados depois da reforma, com a perda da arrecadação sindical, sem uma medida de transição, com a redução do papel da negociação coletiva, que a reforma trabalhista também encampou, né, indicando muitos temas para serem resolvidos no acordo tete-a-tete do empregador. Então, perceba que todos esses temas, todas essas dimensões de precarização do trabalho, elas vão encontrar guarida em algumas legislações já flexibilizadas, ou muitas vezes também, que é outra forma de flexibilização do direito do trabalho, no descumprimento da legislação. Então, o professor Dari Krain fala muito disso, né? Existe a flexibilização pela reforma da legislação trabalhista, existe a flexibilização também pelo descumprimento impune da legislação pelo empregador. E aí, quanto mais precária a categoria, mais fácil é o empregador descumprir a legislação sem receber uma resposta, né? E aí, por exemplo, eu e Selma, a gente pesquisou trabalhadores de telemarketing, você vê descumprimento maciço da legislação trabalhista nesses setores, com pouca resposta dos agentes públicos em relação a isso. Então, o direito do trabalho vai atravessar as diversas. A Camille trouxe para a gente uma discussão que é sobre a carteira verde e amarela como uma forma de precarização. Como você vê isso, Renata? Com certeza, é uma grande forma de precarização, né? Uma forma, primeiro, de encampar um discurso já falido, né? Já demonstrado empiricamente que não é real, de que você flexibilizar o direito do trabalho gera mais emprego, né? Se a gente tivesse como provar essa lógica, a reforma trabalhista não teria produzido mais desempregados do que a gente já tinha antes dela, né? Essas são duas variáveis que não se relacionam, que definem nível de emprego não é a legislação do trabalho, é o nível de crescimento econômico, de desenvolvimento que a gente tem. E a carteira verde e amarela, ao criar um conjunto de trabalhadores jovens, portanto, inexperientes, né, nas relações, pelo menos formais de trabalho, que vai ter um conjunto de direitos inferior e completamente distinto dos demais trabalhadores, você cria desigualdade, fragmentação do conjunto de trabalhadores, você expõe esse trabalhador que está se inserindo no mercado de trabalho a uma experiência que é subalternizante, a uma experiência que é precarizante, você coloca esse trabalhador sob mais arbítrio do empregador e você não assegura a ideia de inserção social, que é o que o emprego promove, relacionada com inserção social digna, né, que é com direitos, é com a possibilidade de usufruir da condição de trabalhador. Selma, todo esse debate de precarização, como que a gente adequa, como a gente pensa isso especificamente para a questão da docência? Como que a gente pensa a precarização do trabalho, dos trabalhadores, do ponto de vista das condições de trabalho docentes? Então, acho que a Renata explicou muitíssimo bem essa concepção da precariedade, e eu só, de novo, vou pegar seu gancho, Renata, para dizer que, por exemplo, eu me apoio numa concepção feita por Daniela Inar, que ela vai falar da precariedade objetiva e da precariedade subjetiva, ou seja, quando a gente fala em precariedade objetiva, é aquela baseada nas relações de trabalho,
né? Então, o que significa? No tipo de contrato existente entre, né, empregador e empregado, entre o Estado e concursado, ou temporário, enfim. Mas que também existe a precariedade subjetiva, que ela afeta também os profissionais concursados, os que têm uma estabilidade no emprego. Então, ela vai dizer que a precariedade subjetiva é quando você tem, a Renata até colocou algumas dimensões aí colocada pela professora Graça Druck, que eu concordo, quando você não consegue mais dominar o seu próprio trabalho, porque as regras mudam a todo momento, quando você é cobrado por situações impossíveis de serem cumpridas, ou seja, são situações que muito ligadas à gestão do trabalho, que vão causando sofrimento, inclusive aqueles que tem uma estabilidade no emprego, não é? Mas o que eu vou passar a falar agora é dos professores que vivenciam uma relação de trabalho precária, não é? Ou seja, são professores das redes estaduais em todo o país, não é? Que eles estão na escola, mas eles têm um contrato temporário e, portanto, um trabalho precário. Então, por exemplo, tem um gráfico que eu trouxe para vocês, o gráfico 1, que vai demonstrar que, no Brasil, 40% dos professores, eu estou falando de professores da educação básica, das redes estaduais, eles têm um contrato precário, não é? Então, se vocês repararem, né, a gente faz esse levantamento a partir de 2011, porque o censo escolar só passou a coletar esse dado a partir desse ano, então vocês vejam que começa lá em 31% e vai para 40%. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui que são exagerados, no meu entendimento, e que demonstram que em alguns estados do Brasil, a educação pública estadual, ela é efetivamente realizada por professores temporários, como antes passou aí o Ceará, que era, não, desculpa, o Acre, 78%, o Ceará, 61%, o Espírito Santo, 76%, e tem Santa Catarina, que tem uma curva um pouco estranha, mas que hoje tem 64% de professores temporários. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe uma intencionalidade nos estaduais e eu entendo que isso seja uma redução de custos, porque um professor temporário, ele custa muito menos do que um funcionário concursado, não é? Ele tem muito menos direitos, mas tem, sem dúvida, uma implicação na própria qualidade da educação. Então, veja que eu quero trazer, para além da precariedade das relações de trabalho, existe uma contradição muito importante em relação ao próprio discurso da educação de qualidade. Então, como é que a gente pode compreender uma educação de qualidade se esse professor, hoje ele está na escola, amanhã ele tem que ir para outra escola, ele tem um contrato que vai ser interrompido, enfim. Então, tem uma rotatividade muito importante que eu vou voltar depois no outro bloco para mostrar algumas questões em relação à própria qualificação e adequação à educação. Quando a gente fala no estado de São Paulo, vou pedir para apresentar um outro gráfico. O próximo. O outro, por favor. Esse. Então, essa aqui é uma série histórica construída na rede estadual paulista de 94 até 2018. Então, se a gente observar, 1999, por exemplo, a gente tem mais de 70% dos professores na rede estadual paulista que eram professores temporários. E se a gente observar os anos
seguintes, especialmente até 2013, ela tem uma oscilação, mas eu já fiz essa média desse período, e isso gira em torno de 51% de professores precários, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que, com esses dados, a gente mostra que isso é um dado de planejamento, no meu entendimento. Metade dos docentes serão contratados em regime temporário, porque isso representa uma economia X, tá certo? Depois, tem esse número começa a decrescer, mas a gente não pode ter a ideia que ele está decrescendo porque o Estado passou a ter mais, a contratar mais, realizar mais concursos, não. Isso é uma conjunção de diversas políticas, inclusive aumento de número de alunos por turma, fechamento de escolas, etc., que vai dar essa ideia, não é uma ideia, é um número efetivo, mas que concorre com isso outras políticas. Então, não é que o Estado, ele altera o seu curso e passa a realizar mais concursos. Então, só para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, para a PEB 1, que são os professores que atuam no ensino fundamental 1, o Estado ficou 15 anos sem realizar concurso, não é? Então, quer dizer, 15 anos sem realizar concurso, evidentemente que esse professor, ele morre, ele se aposenta, ele desiste, ele muda de profissão, e ele foi substituído, sem dúvida nenhuma, por um professor temporário, não é? Para a PEB 2, a gente, em 22 anos, foram realizados 8 concursos, não é? E para esses 8 concursos realizados, a oferta de vagas oferecidas nessa seleção pública, ela não chegava a 1/3 das vagas precárias, percebe? Então, mesmo com a realização de concurso, o Estado ficou também muito aquém para tentar solucionar esse problema dos professores temporários, o que me leva a pensar que, na verdade, não existe nenhuma intencionalidade em superar essa situação. Tem um próximo gráfico, por favor? Oi, Gisele? Bom, esse daqui é só um exemplo que era de 1999, que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é mês a mês, né? Janeiro, março, julho, etc. Para vocês, o que está em verde é equivalente aos professores temporários, como nesse ano de 99, eu afirmo, né? A gente pode dizer que a educação pública esteve efetivamente nas mãos dos professores temporários. Eu não estou dizendo com isso, quero ressaltar, que isso é uma crítica ao professor temporário, de forma alguma, porque ele, na tentativa de se inserir na educação, de realizar seu trabalho, etc., ele vai para a escola, não é? Então, uma das pesquisas que eu fiz, um professor temporário disse: nós temporários, nós somos a escola, não é? Na hora eu fiquei indignada, mas eu falei, não, ele está certo, porque se você tem 50% em média, né, 51% em média, mas você tem anos que 99, a média foi de 77%, ele está certo em dizer que a escola, ela se apoia nessa dimensão do contrato temporário, tá certo? Acho que tem mais um gráfico, se eu não estou enganada. Não. Então é nesse sentido que eu quero dizer que como essa política foi construída, especialmente a partir dos anos 90. Não estou dizendo, porque antes o contrato temporário, ele existe desde sempre, mas é importante a gente olhar na perspectiva histórica como essa precariedade, ela foi sendo utilizada em diversos momentos. Então, por exemplo, teve, na história recente da educação estadual paulista,
que eles contratavam estudantes da graduação que estavam no segundo semestre do curso, né? Então, novamente exemplificando, eu fiz uma entrevista com um rapaz que cursava letras em inglês, estava no segundo semestre, e na entrevista ele falou, eu estou desesperado, porque me deram o ano todo, né? E eu preciso desse trabalho, então eu tenho garantia de um trabalho o ano todo, mas eu tenho que ministrar sociologia e filosofia, e eu preferia que fosse matemática, porque pelo menos eu dava um exercício na lousa e pronto, né? Então, isso também gera um sofrimento, porque além de você contratar pessoas que não são formadas na área da disciplina que ela vai ministrar, não é? Você tem, paralelamente, um contrato precário. Então, você lida com a necessidade do trabalho, não é? Para fazer uso aí desse trabalho temporário. Bom, eu vou colocar uma interação que teve aqui nos comentários, e o Jean me deu um toque, ele também queria falar um pouco e fazer alguma provocação a esse respeito. Então, vou dar palavras para o Jean. Olá, muito obrigado aí, Gisele, tá? Pela fala da Selma, da Renata. De modo geral, vou fazer uma provocação, porque, de fato, né, a gente que é trabalhador da educação, acho que está convivendo e muito agora, né? Tantos profissionais aí que estão em casa em pandemia também, que é o trabalho home office, né? Mas no caso específico da educação, a questão do EAD, que não tem como não fugir, né? Não ficar aí um pouquinho circulando no debate de hoje. Então, o questionamento era como que nós podemos aí relacionar esse movimento de precarização, de uberização do trabalho docente, né, na perspectiva aí desses professores e dessas professoras, né? Eu falo o exemplo do Estado, que vão começar a desenvolver suas atividades, né, na modalidade EAD, né? Porque, sobretudo, do ponto de vista das mulheres, porque acho que tem uma questão de gênero muito forte, que ao mesmo tempo que você é mulher, você é professora, mas a professora é mãe. E é uma mãe que está em casa, sendo professora e mãe dos filhos que também estão afastados aí, e precisa ser uma mãe professora tutora. Então, você cria um complexo tão grande que acaba destruindo as relações que estavam pré-estabelecidas antes da pandemia, e criando novas relações. Então, queria que abarcasse um pouco esse questionamento, né, essa nova relação dentro das possibilidades, aí, lógico, de informação e de pesquisa. Obrigada, Jean. Posso fechar um pouquinho essa janela? Claro, claro. Vamos lá. A gente, inclusive, vai caminhando, né, para o terceiro e último bloco desse programa, e com uma sensação de que existe muito mais a ser conversado, a ser debatido. E para esse terceiro bloco, né, que são o bloco das considerações, eu queria fazer um agradecimento especial para todo mundo que está interagindo e estão fazendo muitas perguntas, né, e a gente precisa dar conta dessas perguntas. Algumas são de temas que vão precisar ser tratados em outros momentos, como a questão de como os sindicatos vão se organizar em relação a isso, enfim, temas mais amplos também, e a gente vai ter um programa específico sobre a questão do ensino à distância na próxima quinta-feira. Então, eu já vou deixar o convite que para a próxima quinta-feira, ensino à distância é o tema da live, mas ainda assim eu acho que a gente não tem como tratar dessa questão da precarização sem entrar no mérito do EAD, porque é o que está na ordem do dia na questão da pandemia, como bem colocou o Jean.
para concluir, eu queria fazer mais ou menos a mesma pergunta para a Selma e para a Renata, e já pedi que vocês já façam, infelizmente, a gente tem que encerrar a live, as considerações finais. O tema do nosso programa, né, é a questão da uberização do trabalho docente, função pública e uberização do trabalho docente. Mas o que vem a ser uberização? A gente pode pensar o trabalho docente como algo a ser uberizado? Uberizar virou um tema, né? O Uber, um aplicativo, virou um conceito. O que é esse conceito e como a gente pode pensar o trabalho docente dentro dessa nova realidade? Daí, eu não sei se Renata quer começar ou se Selma. Foi, então, tá bom. Pode ser Renata, então vamos lá. Então, Gisele, interessante, né, como esse conceito se expande, né? Então, como você mesmo disse, o conceito de uberização faz uma referência imediata ao Uber, né, que é a maior empresa de transporte do mundo, mas que não se reconhece como uma empresa de transporte, se reconhece como uma empresa de logística, e a maior empresa de transporte do mundo não tem uma frota de carro e não tem nenhum empregado motorista, né? Ela tem supostamente parceiros que têm seus próprios automóveis e que se colocam à disposição dessa empresa como se eles fossem colaboradores, nanoempresários, né, atuando junto à empresa. Então, o que a gente tem aí não é nada de novo em relação à exploração do trabalho, do ponto de vista material, mas a gente tem uma grande burla da regulação do trabalho, né, porque ao não se declarar empregadora, ao não se declarar empresa de transporte, ao não reconhecer o motorista como seu empregado, a Uber faz um negócio que se torna mais rentável do que ele seria se ela respeitasse os parâmetros de estatutos de direitos trabalhistas que a gente tem. E aí isso que é uma ideia dessa plataforma específica, começa a ser visto pelos sociólogos do trabalho como um novo estágio da exploração do trabalho, né, que muda o estatuto do trabalhador, muda a configuração das empresas, muda as formas de controle, gerenciamento, expropriação do trabalho. A professora Ludmila Abílio tem uma pesquisa extensa sobre isso, tem trabalhado esse conceito, né, então a uberização acaba sendo a consolidação aí de uma passagem, né, da condição de trabalhador, o trabalhador protegido, o trabalhador que é, né, por direito, acesso a uma tela de proteção social, ele passa a ser visto como empresário, como alguém que está permanentemente disponível para o trabalho, como alguém que não tem nenhuma garantia mínima, mas ao mesmo tempo não tem autonomia, né, porque por meio da tecnologia, das plataformas digitais, ele acaba sendo colocado o tempo todo à disposição e subordinado ao empregador. Então, a ideia de uberização é uma preocupação no sentido de que esse novo estágio de exploração do trabalho que foi desenvolvido por esses aplicativos, né, ele passe a ser um futuro possível para empresas em geral e para o próprio Estado, né? Então, a ideia de que outros trabalhadores passem a ser responsáveis por prover sua estrutura de trabalho, por negociar sua força de trabalho, serem tratados como pequenos empreendedores, quando, na verdade, mantém relações de subordinação. E aí, pensar isso em hospitais, universidades, em diversas empresas, não parece ser algo fora da realidade, né? E aí, como vocês mesmos já trouxeram, a questão do ensino EAD nos coloca diante dessa possibilidade, né? Porque aí é o professor usando a casa dele, a internet dele, o computador dele, se virando com as demais dinâmicas que ele tem dentro de casa para oferecer esse produto, né? Esse produto mal feito, que é uma aula ministrada uma aula, né, que a gente pode chamar isso de aula, pelo computador, para sabe-se lá quem assistir do outro lado, porque a gente também não tem estrutura do ponto de vista de quem se beneficia desse serviço, né? Então, pensar a aproximação desse fenômeno, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, é muito importante, até porque esses serviços que já são uberizados, eles têm sido vistos como serviços essenciais no momento da pandemia, então são os trabalhadores que continuam aí ativos fazendo entrega, né, fazendo circulação de mercadoria quando a gente não pode circular, e a uberização se aproximando de outras categorias, justamente pela possibilidade de usar a tecnologia para realizar seu trabalho.
Não, a gente fica muito dividida aqui na tela, porque aparecem perguntas muito interessantes e a gente dá vontade. fica querendo, mas a gente sabe da limitação aqui do tempo e do que essa forma, né, de palestra, que é interessante, porque tem uma abrangência enorme, mas também tem essas limitações, né? Então, essa questão... Primeiro, eu queria voltar a uma questão que é qual é essa nossa concepção de educação, né? Quer dizer, a concepção de educação como construção do conhecimento, né? Eu sempre falo isso em aula, eu chego com a aula pronta, mas a interação com vocês aqui nesse espaço, no coletivo, ela transforma essa aula, não é? Então, não é transformar no sentido de fazer a cabeça do outro, não é nesse sentido, mas é essa construção coletiva do conhecimento, essa é a beleza da educação, entre tantas outras, mas esse movimento, ele não é, no meu entendimento, transposto para a EAD. Então, a EAD, como o Jean falou também, ele revela uma intensificação do trabalho, ele revela uma série de coisas, mas ele atinge, no meu entendimento, uma questão importantíssima da educação, que é essa que eu mencionei agora, que é da construção do conhecimento. Bom, alguns perguntaram aqui, mas isso é precarização? Qual é o futuro da educação ou do trabalho docente? Não é? Eu acho que, assim, é Uber, mas pode ser inteligência artificial amanhã. Não é? Estão falando de youtuberização aqui nas perguntas. Youtuberização. Pois é, nós agora nessa pandemia, porque algumas universidades insistem em continuar dando aula, exemplo da minha, que eu sou contrária a isso, por conta uma série de situações aí que a gente já discutiu, né, não só das mães, dos pais, mas dos estudantes também que não têm acesso, né? Então a gente promove uma desigualdade quando fala, então, com criança do primeiro, segundo ano. Então, aí a gente parece no meu entendimento, parece um delírio que a gente não está se dando conta do momento, e aí ficam aí querendo fazer a gente de youtuber, de sei lá o quê, mas, efetivamente, para ser uma aula EAD que não seja um movimento contínuo, a gente precisaria de uma preparação mínima aí para que isso acontecesse e não nunca como substituição da sala de aula. Mas eu vou voltar, porque eu sei que o nosso tempo não é muito, né, tranquilo, mas para a gente pensar um pouco, fazer uma reflexão sobre quais são as características do Uber, e se a gente pode ou não, estou trazendo para a gente discutir, né? Pode ou não fazer essa transposição para o trabalho docente. Então, o Uber, ele tem um quadrinho que eu sistematizei aí, Gisele, se você quiser apresentar, fica mais fácil para o pessoal acompanhar. Então, agora mesmo. O motorista do Uber, por exemplo, ele tem uma jornada indefinida. Então, quando a gente conversa com os motoristas, ele fala, bom, se eu trabalhar menos, eu ganho menos. Então, quer dizer, isso é uma intensificação do trabalho, porque ele trabalhar mais fica condicionado a ele ter um rendimento mínimo para a sua sobrevivência. E o professor não concursado, ele também tem uma jornada indefinida, não é? Porque ele precisa, então ele pode pegar eu estou cobrindo uma licença saúde, mas isso daí está ok, ele vai ficar com um contrato definido por um mês, só que ele tem que, para ele sobreviver, ele tem que pegar outra escola de manhã, uma outra tarde, uma outra noite, então ele trabalha, eu já entrevistei professores que diziam que ficavam em sala de aula 60 horas por semana, tá certo? Então, isso também, volto a fazer o diálogo aí, qual é a concepção de educação que está por trás disso, porque quem fica 60 horas em sala de aula,
não tem tempo para preparar uma aula, não tem tempo de fazer correções e vai ficar o quê? Esgotado, tá certo? O motorista Uber, ele não precisa ter formação específica, né? Eu sempre exemplifico, se eu sair agora dessa live e me cadastrar no Uber, eu posso sair trabalhando, não porque a gente está em isolamento agora, mas enfim, numa situação normal, eu poderia fazer isso. Eu não tenho formação específica para ser motorista do Uber, como é exigido do taxista, além de uma série de impostos e etc, etc. Tem até curso de primeiros socorros que o taxista precisa fazer. E o professor não concursado, ele também pode não ter uma formação específica, não é? Por exemplo, como professor temporários atuam advogados, não estou falando que os advogados não tenham capacidade, não é isso, viu, Renata? Mas o que eu quero dizer, os advogados ou contadores, não é? E tantos outros profissionais que não tiveram disciplinas voltadas para a educação. Isso por um lado, não é? Outros, como estudantes, agora a lei no estado de São Paulo é que os estudantes precisam ter, pelo menos, cursado 50% do curso, mas mesmo assim, não é? Eu posso ser estudante de ciências sociais, mas eu vou chegar numa escola e vou ministrar qualquer disciplina, tá certo? Então, isso faz eu estabelecer um paralelo sobre essa questão da formação específica, tá certo? O Uber, ele tem uma ausência de direitos, né? Os professores temporários no estado de São Paulo, eles têm direitos previstos na CLT, mas que não estão isentos aí da interrupção, ou de salários, ou de contratos por tempo determinado, não é? O Uber está sempre sob avaliação permanente, e o professor não concursado também. O professor não concursado, não só por conta dos exames que tentam medir aí a performance aí dos alunos, até esse termo é amplamente usado, mas também eles precisam fazer sempre aquilo que o diretor demanda, e também não estou culpando o diretor, porque esse também tem que responder por outros níveis hierárquicos, enfim, é uma pressão em dominó que eu falo. Então, e também o salário não é determinado, a jornada não é determinada, então, o que acontece? Tem proximidades, tem distinções? Tem, mas tem uma proximidade. Eu tinha esquecido um outro item, que é estar disponível o tempo todo. O Uber precisa estar disponível, não é? E o professor temporário também, porque ele precisa, um pouco, eu digo, a lógica do marceneiro, né? Você não pode recusar trabalho, porque senão não chamam mais você para fazer alguma coisa. Enfim, o que eu quero dizer, tinha uma pergunta aí dizendo se a gente está caminhando para uma mobilização eu acho que sim, não é? A gente já tem notícias em outros países que tem muitas outras ocupações que já estão, ocupações e profissões que já que trabalham nessa ideia de plataforma, não é? E que isso, como a Renata colocou, já faz parte dessa ampla perda de direitos, dessa flexibilização das relações de trabalho, desse momento que a gente está vivenciando. Teve uma pergunta, acho que foi o Rogério de Souza, que falou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto desenvolveu um aplicativo que os professores tinham 30 minutos para responder, né, se eles estavam ou não disponíveis, e 1 hora para chegar no... ele voltou aqui Eu coloquei na tela. A pandemia do coronavírus...
Ele pergunta, para quem não conseguir ler, desculpa. A pandemia do coronavírus poderá acelerar tendências como a do professor delivery, Uber da educação, semelhante à proposta da cidade paulista de Ribeirão Preto em 2017. Ele coloca também uma observação que, na época, a secretária de Educação de Ribeirão Preto era a ex-reitora da USP, Sueli Vilela. Exatamente. Então, essa medida aí, esse aplicativo desenvolvido pela cidade de Ribeirão Preto e comemorado, inclusive, na página do PSDB, no site do PSDB, felizmente foi interrompida na Câmara dos Vereadores, não é? Então, o que dizia esse aplicativo, como eu estava dizendo, né, você tinha um tempo para chegar à escola e depois também os alunos respondiam como foi a aula do professor X, não é? Então, ou seja, é exatamente a mesma lógica do Uber, que, aliás, nasce de uma ideia de economia compartilhada que era muito distinta disso, mas que eles se apropriam disso para fazer uma grande, como a Renata já falou, a maior empresa e transformar isso num lucro astronômico. Mas, não sei se eu estou extrapolando, mas eu queria dizer o seguinte, que tem tudo isso, mas que também tem resistência, não é? Então, a gente não pode, com esse debate, falar, está tudo dominado e fim, não é? Não. Vejam que, mesmo no Uber, tem uma tese muito interessante que foi defendida no Canadá, que o título é Marques ao Volante, né? Eu tenho falado muito sobre esse estudo, porque os motoristas de Uber, eles começaram a conversar entre eles mesmos, começaram a fazer cursos de formação política e depois hackearam o sistema do Uber e transferiam diretamente os chamados para esse grupo que se organizou, não é? Então, a gente não pode pensar que, né, senão a gente joga a toalha, e como eu costumo dizer, a gente vai estudar e vai cuidar de galinha, fazer qualquer outra coisa, mas porque isso daí a gente tem que acreditar muito na nossa capacidade de organização e de resistir a isso. Tá difícil? Tá muito difícil, tá cada vez mais difícil, e com essa pandemia o futuro não é muito promissor, e usar uma palavra muito antiga, mas não é muito, não posso ser otimista nesse momento, mas que a gente precisa acreditar nossa capacidade de organização, de mobilização e de resistir a esses processos, porque isso está muito na nossa mão também, fazer frente a uma série de ataques mesmo, não só ao setor público, aos trabalhadores do setor público, mas de uma forma geral. Jean, estava ouvindo? Ele está ligando. Esse áudio aqui sempre nos pega. Agradecer, eu acho que esse último bloco, né, a professora Selma, a professora Renata, né, a Gisele, a todos aqueles, né, e aquelas que acho que ganharam uma tarde aí de reflexão, né, virtualmente falando, mas que isso que espera-se, né, que se espreitem ações depois desse movimento, né, depois dessa pandemia. Agradecer também, né, as nossas tradutoras, que eu acho que isso amplia de modo significativo, né, o alcance aí das reflexões, né, desse bate-papo. Então, acho que foi o primeiro, né, de muitos. Espero que isso aqui chegue bem distante. Eu vi um dos participantes que era da Amazônia, né, do estado do Amazonas. Fantástico, né, o alcance, né, desse debate, quando você tem em série que é um outro elemento aí, né, uma outra modalidade. Mas eu acho que, para finalizar, nós estamos passando aí um momento, um novo momento. Acho que é preciso, né, eu acho que é um novo momento histórico, inclusive, né, nunca ocorreu de você colocar um país, ou quase 60% do mundo dentro, né, de casa, paralisando a economia, com sérias consequências econômicas, políticas, né, que se acarretarão, sobretudo, né,
nos filhos da classe trabalhadora, nas populações mais vulneráveis. Então, eu penso que é preciso compreender esse momento, estudar esse momento, refletir sobre o momento, até porque essas relações estão sendo ressignificadas. Acho que isso é um elemento importante, né? E, por outro lado, também, as ações dos governos, em grande parte, determinam e determinarão aí o futuro das pessoas durante a pandemia e pós-pandemia. Eu acho que é um outro momento de discussão também, o que vai ocorrer, o que vai ficar pós-pandemia. Então, eu penso, né, enquanto instituição, enquanto Sinasef, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Federais, né, seção São Paulo, que é preciso que a classe trabalhadora, sobretudo os movimentos sociais organizados, estejam atentos aí e organizados para esse movimento pós-pandemia. Haja vista aí que o aprofundamento da crise do capital, gerado por esse momento, por essa pandemia, terá suas piores consequências, sobretudo, né, para o segmento, para as frações de classes mais vulneráveis. Então, acho que isso é uma mensagem que fica e que possa ser debatida em outros espaços aí, nas nossas lives, né, e pelos nossos pesquisadores e professores. Novamente, agradecer a todos pela presença. Muito obrigada também. Agradeço às professoras, às nossas intérpretes que foram extremamente elogiadas. Eu destaquei algumas das contribuições, mas todos é de extrema relevância, né? E para quem não acompanhou o comecinho da live, que a gente fez a apresentação sobre a proposta dos programas do Sinasef, antes de encerrar, eu só gostaria de reforçar isso. Essa iniciativa dessa live, ela faz parte de uma campanha maior. A primeira fase dessa campanha foi muito bacana, porque ela contou com a participação de mais de 30 vídeos de 1 minuto, que é de redes sociais mesmo, com a participação de estudantes, servidores, pais de alunos, comunidade, ex-alunos, dizendo qual era a importância dos institutos federais na própria formação ou no ambiente de trabalho. E essa segunda fase dessa campanha virtual, né, são essas lives, essa programação que começou hoje com essa, só que a gente ainda tem alguns programas pela frente. O próximo, justamente, vai ser na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 15h30, com os professores Mauro Sala e a Ana Corte. O Mauro é do IFSP Hortolândia e a Ana Corte é do Instituto Federal de São Paulo. O tema vai ser EAD e a reforma empresarial da educação em tempos de pandemia. Os temas das lives seguintes vão ser o ensino superior diante da pandemia, meio ambiente e segurança alimentar diante da pandemia e o racismo no contexto também do isolamento social, dessa crise que nós estamos vivendo. Então, eu faço os agradecimentos finais e encerro essa live na certeza de que a gente cumpriu um importante papel nessa tarde. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer. Prazer. Até a próxima. A gente vai te falar, mas o pessoal também Até está a próxima. agradecendo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.